culto aqui no Jardim do Túmulo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Amém? Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento de termos chegado aqui no Jardim do Túmulo, Jardim da Tumba, do Gólgota. Meu Deus, por termos ido àquele lugar chamado Caveira, Crânio, e também temos visitado o túmulo vazio. Meu Deus, nós te adoramos porque estamos naquele grupo que o Senhor disse que eram bem-aventurados, pois não viram e creram. Meu Deus, nós te louvamos porque o teu Espírito habita em nós e o teu Espírito testifica em nós que somos salvos e o teu Espírito testifica em nós a verdade. Como diz a tua palavra em 1 João 5, nós estamos no verdadeiro e o verdadeiro é seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, depois da travessia do Egito, da Jordânia, entrada em Israel. Depois, meu Deus, de tantos contratempos, podemos chegar a este momento da ceia num dia de sábado. Amém. Meu Deus, nós te louvamos porque só tu és digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória, poder, domínio e majestade. Ainda que cada um de nós passássemos o restante de nossas vidas somente agradecendo ao Senhor, não seria o suficiente por tão grande graça, por tão grande favor, por tua misericórdia. Meu Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Amém, porque Jesus. a tua santidade tem se manifestado, meu Deus, Amém, através aleluia. das leituras dos textos, através dos louvores, através da caminhada. Nós te louvamos e te adoramos porque não somos uma caravana turística, mas sim uma caravana que está em peregrinação. Por Amém, isso fizemos aleluia. tanto esforço, por isso tanta caminhada, por isso tanta subida. Nós tentamos repetir em memória os passos, a caminhada do povo de Israel, Amém. a caminhada de Jesus aqui, meu Deus, para tentarmos não só na leitura bíblica e na oração, que são os alicerces que nos trouxeram até aqui, mas também agora na caminhada dos locais para que a nossa fé fique viva, Amém, para que o teu Jesus. Espírito, meu Deus, nos nossos momentos Aleluia, de oração, Senhor. nos momentos de evangelização, nos momentos de pregação, que o teu Espírito nos traga a memória, Amém, meu Pai, amém. nos traga a visualização, esses locais e lugares, para que quando estivermos ministrando, possamos dizer também, eu estive lá com o meu Senhor. Amém, Meu Pai, aleluia. nós te bendizemos, Senhor. Tu és grande, poderoso, excelso, sublime, altíssimo, maravilhoso Deus. Fica conosco agora nesse momento também da pregação da palavra, Amém. porque é um momento que nós precisamos da iluminação do É Senhor, meu Deus. Nós precisamos do toque do Senhor em nossos corações. Amém. Precisamos, meu Deus, ouvir essa batida na porta, porque o nosso desejo é escancará-la para que o Senhor entre e para que o renovo aconteça. Pai querido, Pai amado, fica conosco, abre o nosso entendimento e que toda resistência à tua palavra caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Odeio-vos assentar. Irmãos, o nosso texto para a meditação de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26. Esse não é ainda o momento da ceia, é o momento da nossa reflexão, da pregação da palavra, para em seguida nós partirmos aqui, ó. Diante de mim estão o pão sem fermento e o vinho, o suco da uva. E em seguida, nesse momento do sangue e do corpo de Cristo, nós faremos uma outra leitura de 1 Coríntios 11, para consagração, apresentar ao Senhor e vivemos esse momento. Agora Lucas 23, a partir do verso 26, diz assim, o subtítulo é, já Jesus a caminho do Gólgota. Então, o retiraram dali, e enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene. Costumamos dizer que era Simão, o nome dele era Simão Cirineu, mas não era Simão Cirineu o seu nome, era porque ele era de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave de cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres, que choravam e pranteavam em desespero. Ao longo do meu ministério, tenho 17 anos como pastor e 22 estudando teologia. Eu tenho percebido que os principais seguidores de Jesus, mais dedicados, mais envolvidos, são as mulheres, como no tempo em que ele... Aqui diz o texto, ó. E uma grande multidão seguia ele, inclusive muitas mulheres, que choravam e pranteavam em desespero. Preste atenção agora. Que choravam e pranteavam em desespero. Porém, verso 28, porém, Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes pranteai por vós mesmas e por vossos filhos,
Porquanto, eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. O texto desse momento do caminho do Gólgota e desse encontro com as mulheres, ele é extremamente escatológico. Ele é presente e é escatológico, porque elas estão chorando, porque Jesus está sendo crucificado. E Jesus no caminho do Gólgota falou assim: vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês, porque dias virão em que vocês vão lamentar. Essa palavra de Jesus aqui está conectada com Mateus 24, quando ele diz ai das grávidas, que comumente muita gente pensa que o ai das grávidas é porque as mulheres estarão grávidas no momento do arrebatamento e os bebês fugirão ou sumirão da sua barriga. Isso não está na Bíblia, em parte alguma, e não faz parte do ensino de Jesus. O ai das grávidas a que Jesus se referia em Mateus 24 é disso aqui que ele está falando. Filhas de Jerusalém, ele continua explicando. Então clamareis às montanhas: caí sobre nossas cabeças, e as colinas cobri-nos. Pois, se fazer isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Por que Jesus está falando então para que elas chorem por elas mesmas e que esse momento chegará? Porque ele está falando do momento do ai das grávidas, que é o momento da tribulação, que é o momento que se cumpre a profecia. Todo o discurso de Jesus, o tempo inteiro, ele está apontando para as profecias do Antigo Testamento. O que ele está dizendo aqui é o que se refere a Daniel capítulo 9, que nós chamamos de 70ª semana de Daniel, porque a 70ª semana é um período não de perseguição que a igreja vai sofrer. Perseguição a igreja passou ao longo da história e continua passando, e nós que estamos aqui em Israel, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, contamos com um momento muito oportuno para pregar o Evangelho, que é quando nós não somos perseguidos. Porém, em várias outras partes do mundo, cristãos estão sendo perseguidos e mortos. Então a perseguição nunca cessou. Em alguns lugares elas são menores. Mas esse período de que Jesus está falando, vai chegar o tempo em que vocês vão pedir para que os montes caiam sobre vocês, é o período escatológico a qual ele estava falando que ele não estaria mais. E ele então diz: chorem por vocês mesmas. Por que ele está dizendo isso? Que não é para chorar por ele. Porque dura coisa é seguir o caminho sem Jesus. Antes, um pouco desse momento aqui, eles perguntaram a Jesus por que é que os discípulos de Jesus não jejuavam. E ele disse assim: como é que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Mas dias virão em que eles vão jejuar. E nós somos a extensão desses discípulos. Então quando Jesus diz assim: não chorem por mim, porque nós aprendemos ontem no Getsemane, Jesus até fez a oração: passa de mim esse cálice, porém ele não terminou a oração ali. Ele disse: contudo, faça-se a sua vontade, porque Jesus veio para cumprir a profecia o tempo todo. Quando nós vemos o túmulo vazio, agora há pouco, instantes atrás, é cumprindo Isaías 53:9, que diz que ele viveu como os pobres, mas foi enterrado como rico, no túmulo de um rico. O túmulo não era dele. O sepultamento de Jesus se dá no túmulo de um rico, cumprindo Isaías 53:9. Quando Jesus, e quando eu digo que Jesus no seu ministério, no seu discurso, o tempo inteiro ele estava cumprindo profecia bíblica, é para nós entendermos que a preocupação de Jesus o tempo inteiro era cumprir a palavra de Deus e não cumprir a sua própria vontade. Quando nós chegamos no culto, quando nos submetemos a um culto como este ou na sua igreja local, e nós desejamos que o culto fosse da maneira que nos agradasse, nós não estamos nos submetendo a Deus, mas submetendo a nós mesmos, sendo senhores da nossa própria vida e da nossa própria carne. O culto não é antropocêntrico, o culto não é do homem, o culto é de Deus. O culto pertence a Deus e existe uma maneira bíblica de seguir o culto. É muito interessante no processo que alguns choravam, outros caçoavam do mestre enquanto ele estava indo. Lhe esbofetearam, colocaram uma frase acima dele, caçoando, fazendo hora com ele: Jesus, rei dos judeus. Não era um pronunciamento em que eles criam, mas ele: você não é rei? Olha aí o rei dos judeus como é que está. E ele estava escarnecido. Rasgaram as suas vestes, repartiram sortes, ou seja, lhe deixaram nu. E caçoaram dele. Mas ainda que nesse caçoar, nesse fazer de piada, ainda que no deboche, eles estavam cumprindo a profecia sem perceber. Porque os judeus questionaram o fato deles terem colocado em latim, em 3 línguas, Jesus, rei dos judeus. E Pilatos disse que o que eu fiz está feito, o que eu coloquei está colocado. Então, ainda que essas coisas estivessem acontecendo com desdém, estavam cumprindo o plano de Deus para aquele momento. Não importa as coisas que têm acontecido na nossa vida, desde quando você nasceu até aqui, as coisas que tenham acontecido e que às vezes nos entristecem, nos deixam para baixo e nos chateiam.
o plano e a vontade de Deus, ele segue se cumprindo na nossa vida. Por isso que Paulo disse que alguns pregam o evangelho porque creem, outros pregam o evangelho por orgulho, outros pregam por inveja porque o outro está pregando e quer pregar também. Então ele diz, que não importa, contanto que Cristo seja anunciado. Então já não importava para o Cristo se eles o estavam humilhando, cuspindo, rasgando e colocaram aquilo de forma jocosa. Importava que estava se cumprindo a palavra e que a declaração profética estava acontecendo. Nesse encontro com Pilatos, Jesus fala das legiões que ele poderia invocar e do seu reino, e que se o seu reino fosse desse mundo, os seus discípulos, os seus ministros o teriam impedido de prendê-lo. Então Pilatos faz uma declaração, logo tu és rei, porque você tem um reino e poderia os seus ministros fazerem algo. Ele faz uma declaração, é uma pergunta retórica, ele já sabia e ele está fazendo essa declaração. Então Jesus disse, tu dizes. Então, as nossas palavras são e serão o nosso juízo. É isso que diz Mateus. Que no dia do juízo nós daremos conta de cada palavra ociosa que nós dissermos. O texto segue dizendo, quando chegaram a um lugar conhecido como caveira, na minha tradução diz caveira, muito provavelmente na maioria das traduções aí vai dizer caveira. Mas a palavra no original equivale a crânio. Por isso que nós acabamos de receber a explicação do João Batista ali atrás, no Gólgota, de que ela enquanto ainda estava, o templo hoje está sob a administração muçulmana, a caveira ou o crânio está sob a administração muçulmana, por isso que a gente não pode atravessar aquela parte ali, que inclusive eles criaram aquela empresa de ônibus que fica o tempo inteiro a rodoviária ali, fazendo barulho dos motores do ônibus, entre o Gólgota e a gente. Nem os judeus vão lá, nem os cristãos, os muçulmanos não permitem nem limpar em volta do túmulo, não permitem nem fazer a limpeza ali. Então, nós só avistamos o Gólgota um pouco distante. Mas o Gólgota, então, a sua palavra original não é caveira, mas crânio, porque a entrada aparecia 2 olhos, a boca e o rosto, e um crânio, né? A alçada. Quando chegaram ao lugar conhecido como caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as suas vestes, tirando sortes. Esse versículo 34, quando Jesus diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Imagine você na sua liderança, seja no louvor, seja na pregação, seja na intercessão, seja na assistência social, o ministério que Deus te confiou, seja ele qual for. E estando lá, você está procurando executá-lo da melhor maneira. Você está na tesouraria tentando fazer o cuidado, zelando para que a obra do Senhor continue, porque não descerá anjo do céu para fazer qualquer tipo de contribuição. É preciso conscientizar os irmãos da necessidade de contribuir com o templo, para que a igreja avance, para que o evangelho aconteça, porque tudo é Deus, e Deus usa as pessoas e os seus recursos. Por isso é que ele disse em Marcos 9:41, que todo que der um copo de água a um dos meus servos enquanto está fazendo a obra, de forma nenhuma perderá o seu galardão, porque são os servos, é a igreja que promove a obra. Por isso ele diz, bem-aventurado, e vocês não vão perder galardão se derem um copo de água que seja fazendo a obra. Então, quando você está na liderança, às vezes você escuta as pessoas dizendo, mas está errado, esse irmão está errado, por que foi radical? Por que a irmã fala assim na hora da arrecadação, da contribuição e da tesouraria? E por que a irmã que cuida da assistência social e pede para trazer, e pede para levar, e fala, porque o cristão não é salvo pelas obras, mas as obras evidenciam que ele está salvo. Aí eu não entendo essa passagem. Sim, porque fica parecendo no primeiro momento que a salvação é pelas obras. Não, a salvação é pela graça, pela fé, pela graça mediante a fé. Mas um salvo pela graça mediante a fé, ele tem obras, ele tem frutos que evidenciam. Então o seu envolvimento com a obra de Deus, com a igreja, ele se dá com prazer e ele se dá com entrega total, porque ele já entendeu que, seja lá qual for o trabalho que faz na obra, esse trabalho foi um dom, um chamado, uma vocação